Olá pessoal, a aula de hoje eu vou falar sobre histologia aplicada à massoterapia científica. A divisão dos tecidos são divididos em 4 tecidos: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. O tecido epitelial é aquele tecido que recobre o corpo, ok? O tecido conjuntivo ele já é um pouco mais complexo. Ele envolve o tecido denso, ele envolve o tecido ósseo, cartilaginoso, sanguíneo e o tecido muscular. Vamos falar do tecido muscular, que é aqueles tecidos que promovem contração e relaxamento, né? E o tecido nervoso já é uma célula que transmite sinais elétricos, impulsos nervosos, neurônio, é uma célula inteligente. Vamos começar falando do tecido epitelial. O tecido epitelial ele se faz muito presente na epiderme, ok? Por quê? Ele é um tecido de revestimento, ok? Ele é caracterizado por um tecido de proteção. Ele promove proteção. Então, quando a gente pensar em células epiteliais, vamos pensar em células de revestimento que estão, na maior parte, encontradas na pele. Não só na pele, como também, né, nos revestimentos internos, né, muco nasal, rins, né, pulmão, esôfago, estômago, uretra e glândulas exócrinas e glândulas endócrinas, né? Porque quando falamos de glândulas endócrinas e endócrinas são não tá aqui, tá aqui. Não, acho que não tá aqui não. As glândulas aqui exócrinas. As glândulas exócrinas são substâncias ou hormônios que são secretados para fora do corpo, né? Isso é uma glândula exócrina, como por exemplo a sebácea, a sudorípara, mas as glândulas endócrinas não, secretam substâncias para dentro do corpo. Por exemplo, pâncreas, ele vai secretar insulina para dentro do sangue. Então é uma glândula endócrina. Tireoide, paratireoide, secretam hormônios para dentro, né, do sangue. E, então esses tecidos são tecidos epiteliais que estão presentes. Massoterapeuta que estuda o tecido epitelial, ele estuda mais revestimentos que cuidam da pele, como já foi citado lá no estudo de citologia de membrana plasmática. O cosmético, a massagem cosmética, a massagem feita com cosmético é uma massagem que está preocupada em levar revestimento para a pele. Estudar histologia para massoterapia é muito importante por causa da higiene cosmética, como já foi falado. Agora, tratando-se de tecido conjuntivo, olha quantos tecidos conjuntivos nós vamos estudar na aula de hoje. A gente vai entender que tudo isso aqui é tecido conjuntivo. E estudar tecido conjuntivo é você estudar para elaborar diagnósticos inteligentes. Por quê? Se você vai fazer um trabalho no tecido adiposo, é uma técnica que você vai utilizar. Se você vai utilizar uma técnica voltada para o tecido articular, é outra técnica. Cartilaginoso, uma técnica. Sanguíneo, uma técnica. Ósseo, uma técnica. Enfim, estudar tecido conjuntivo ou estudar histologia serve de vital importância para avaliação e diagnósticos. Você, antes de atender o cliente, você tem que avaliar. Você não pode pegar primeiro e já sair trabalhando. Não, você tem que avaliar primeiro. O nome disso chama-se ética profissional. Agora, não adianta você avaliar sem compreender o exame, sem ter uma análise clínica, sem ter ali o entendimento científico para você elaborar um diagnóstico. Vamos falar do tecido conjuntivo frouxo primeiro. Ele é vascularizado, composto por células de elastina e retículo, de fácil regeneração, presente em grande parte na derme. Sua função é de preenchimento de espaço, manutenção. Massagem e drenagem linfática promove a oxigenação, nutrição, desintoxicação, preservando a integridade desse tecido. Quando falamos de tecido conjuntivo, lembramos de preenchimento de espaço e manutenção. Mas não somos profissionais de preenchimento de espaço. O biomédico é. Então, às vezes, o biomédico eles fazem procedimentos assim de preenchimento. Por exemplo, existe uma ruga ali, a pessoa vai fazer um procedimento de preenchimento de ácido hialurônico ou não sei a substância. Mas
No tecido conjuntivo está presente capilares sanguíneos, capilares linfáticos. Quais técnicas vão estar oxigenando, nutrindo, desintoxicando, fazendo a manutenção desse tecido, preservando a integridade? O sangue e a linfa. A massagem atua no sangue e a drenagem linfática na linfa. Então, profissionais da massoterapia aliados a esse outro profissional melhoram ainda a qualidade de vida da pele e da derme. O tecido denso, vamos falar do tecido denso. O tendão é formado de tecido denso, ó. Tendões e ligamentos constituem de tecido conjuntivo denso. O tecido conjuntivo denso, ele é um tecido de difícil regeneração. Eu pego muito desse caso de tendinite, né? Então, quando a pessoa tem uma tendinite, que é o tendão inflamado, por ele ser um tecido denso de difícil regeneração, a gente pode falar que os seus pacotes podem durar 30 sessões, 60 sessões, o ano inteiro, a vida toda, quem sabe, não sei. Eu só sei o seguinte, que é um tecido de difícil regeneração. Sendo de difícil regeneração, os protocolos de tratamento são mais prolongados, com o mínimo de 10. Ok, pessoal? Tecido conjuntivo ósseo, composto por células ósseas, osteócitos, osteoblastos, osteoclastos, tem a função de locomoção, proteção dos órgãos internos, sustentação, de fácil regeneração. É vascularizado, sua ossificação ocorre pela mineralização, principalmente do cálcio, suplementação, massagem e atividade física reparam esse tecido. Existem pessoas que vão apresentar lesões assim. Eu tenho uma lesão no tendão. Eu tenho uma lesão óssea, né? Eu tenho uma perca de massa óssea, osteopenia. Eu tenho uma perca grave de massa óssea, osteoporose. Enfim, ou eu tenho muita dor óssea. Então, seja dor ou seja uma perca de massa óssea, a massagem ela vai aliviar as dores. E aliadas à suplementação à base de cálcio, lógico, né, orientada por um médico, e uma atividade física de impacto moderado, vai trazer o fortalecimento do osso. Então, massagem, suplementação e atividade física regeneram esse tecido que é de fácil regeneração, beleza? Tecido cartilaginoso. Já o tecido cartilaginoso, ele não tem vascularização, ele não tem regeneração, ok? Então, lesão nesse tecido não tem cura. Às vezes o meu cliente ele chega aqui com degeneração de cartilagem, com a cartilagem gasta, com condromalácia, com hérnia de disco, com desidratação de disco, com osteoartrose, perguntando se fizer uma massagem vai melhorar. Como eu sei que é um tecido que não tem regeneração, eu falo, olha, o que eu posso fazer é aliviar suas dores. Porém, suplementação à base de colágeno vai trazer uma maior lubrificação articular. Tratamentos estabilizadores de kinésio tape e massagem terapêutica vão fazer um trabalho de alívio de dor, mas melhorar, infelizmente, não. Tecido adiposo, também conjuntivo, composto de adipose, tem função de armazenar energia, isolante térmico e regulação de temperatura. Na massagem estética, os cremes redutores diminuem seu volume. A função da massagem estética não é emagrecer, como dizem por aí. A massagem estética, ela faz uma modelagem no tecido adiposo e o creme redutor diminui o volume da célula de gordura. Então, o tratamento de massagem estética é um tratamento de redução de medidas e não de emagrecimento. Tecido conjuntivo hematopoético. São células que produzem sangue e linfa. Glóbulos brancos, vermelhos, plaquetas, plasma constituem esse tecido. Drenagem linfática e massagem sueca atuam diretamente nos problemas ligados à circulação do sangue. Falar agora do tecido muscular. Tecido muscular é todo tecido que contrai e relaxa. Coração é músculo, estômago é músculo e bíceps também é músculo. Contraiu e relaxou é músculo, né? Na maior parte, os massoterapeutas vão atuar mais no estriado esquelético, porque quando a gente fala de coração, a gente vai trabalhar em cima do sistema circulatório, né? E tratando-se de sistema de estriado liso, como o intestino,
Podemos até fazer uma massagem abdominal, mas a gente vai atuar mais com massagem terapêutica na musculatura estriado-esquelética e liberação miofascial na musculatura estriado-esquelética, né? Falando um pouquinho de musculatura estriado-esquelética, apesar de fazer um trabalho de liberação miofascial, a face é tecido conjuntivo, porém é um tecido conjuntivo do músculo. Então por isso eu deixei aí. Ok, pessoal? Então aqui então o que eu acabei de falar, que o tecido muscular ele é composto por células de contração e relaxamento, dividido em liso, cardíaco, estriado, esquelético, e fibromialgia e nódulos musculares. A massagem terapêutica, a liberação miofascial são técnicas muito utilizadas por massoterapeuta no tecido estriado esquelético, ok? E por último, o tecido nervoso. O tecido nervoso, ele é aquele tecido inteligente que ele faz aquelas sinapses, que ele faz aquelas comunicações de estímulos internos e externos que levam a mensagem lá para o sistema nervoso. Essa mensagem que ele pode levar é uma mensagem dolorosa, pode ser uma mensagem de temperatura, se está frio, se está quente. Existem mensagens por pressão de afundamento, mensagens superficiais. Ou seja, o neurônio, que é a célula nervosa que compõe esse tecido, ele é composto de um núcleo, de um corpo celular, onde acontece todo o processo de inteligência da célula, acontece nesse corpo aqui, dividido por axônios, que é uma bainha de mielina, que é a parte do meio, que é a parte que conduz os impulsos elétricos, e essa parte aqui são a parte dos dendritos. Os dendritos recebem os estímulos. Então, uma recebe o estímulo, outra conduz o estímulo, e aqui acontece o processo de reconhecimento, de transmissão, a parte sensorial, a parte inteligente da célula acontece no corpo celular e no seu núcleo. A parte do axônio, a condução, e a parte dos dendritos, a recepção dos estímulos. Entendemos que o neurônio é uma célula inteligente, que ela leva impulso e traz impulso, ou seja, leva informação e traz informação, né? Aí tá aqui, ó. O tecido nervoso é responsável pela captação e a transmissão de estímulos internos e internos do corpo, como por exemplo os estímulos sensitivos e motores, reconhecendo por vias aferentes e eferentes, uma vai e outra leva, a medula espinhal, do qual são muito utilizados nas técnicas de massagem de reabilitação terapêutica. Porque imagina um cliente que fala assim, olha, eu tenho tanta dor na coluna que minha coluna e minhas pernas estão dormentes, ou seja, ela não está mais recebendo o estímulo de sensações. Ou eu tenho tanta dor na coluna que agora eu não movimento mais meu pé, perdeu a sua capacidade motora, ok? E isso ocorre no tecido nervoso, ok? Estudar esses tecidos é de vital importância, porque cada técnica atua no tecido. Se eu não sei histologia, eu não sei avaliar, diagnosticar, muito menos a técnica, ok? Um grande abraço, acabamos de encerrar a aula de histologia, até a próxima aula.